Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento, autor e comentarista de lições bíblicas da CPAD. Você já sabe, aqui nós temos feito o comentário das lições bíblicas de adultos da CPAD e hoje chegamos à segunda lição do trimestre e o tema que vamos tratar hoje é o propósito dos dons espirituais. Mais um assunto instigante e também fundamental para compreendermos a teologia dos dons espirituais segundo a Escritura e também segundo a perspectiva da teologia pentecostal. Eu tenho dois lembretes aqui para você. Você que ainda não é inscrito no canal, por que você ainda não se inscreveu? Inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você possa aí ser notificado, ser informado todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui para você. E também eu queria dizer para você que tem acompanhado aqui os nossos vídeos, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, é um amante da Escola Bíblica Dominical, nós abrimos agora uma turma, a Academia de Educadores Cristãos, onde todo esse conteúdo que nós postamos aqui, colocamos em um ambiente virtual de aprendizado, com recursos adicionais, como os slides que eu utilizo, estarão à disposição de todo aquele que fizer parte desse grupo, que é a Academia de Educadores Cristãos. Além disso, você receberá o certificado pela participação e não somente isso, eu também disponibilizarei ali alguns mini cursos na área de educação cristã, na área de ensino da Escola Bíblica Dominical. Se você quer enriquecer o seu ministério cristão, então acesse o link que está na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Ok? Agora vamos para a nossa segunda aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então, o tema da lição de hoje é o propósito dos dons espirituais, segunda lição do trimestre. O textuário diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Muito bem, na primeira lição nós estudamos sobre o panorama geral dos dons espirituais e agora nessa lição especialmente nós estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja, ou podemos dizer os propósitos dos dons espirituais na vida da igreja. Nós iremos aprender que os dons espirituais, os dons do Espírito, são recursos imprescindíveis que o Pai oferece aos seus filhos para que possam realizar a obra dele aqui nessa terra. Nós iremos identificar que os dons servem para a edificação do corpo de Cristo, fortalecendo assim a igreja do Senhor. Essa lição está distribuída em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre os dons não são para elitizar o crente. O segundo, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro, edificar todo o corpo de Cristo. Então, o primeiro tópico tem por título: os dons não são para elitizar o crente. Nesse primeiro tópico, nós vamos realçar a característica ou as características da igreja de Corinto dentro daquele contexto. Porque foi exatamente na primeira carta do apóstolo Paulo, direcionada a essa comunidade cristã, que nós encontramos os principais ensinamentos sobre a utilização dos dons espirituais. É certo que esses ensinos da parte do apóstolo serviram para a igreja naquele contexto, diante daquela realidade social e religiosa. Também esse ensinamento serve para orientar, para nos dar os direcionamentos adequados acerca dos dons espirituais na igreja na atualidade. Nós sabemos que Corinto, onde estava situada essa igreja, é uma cidade muito grande, uma cidade que tinha uma referência comercial, uma cidade de origem grega, e naquele contexto, sob o domínio do Império Romano, era certamente uma das principais cidades do Império. A Bíblia de Estudo Pentecostal apresenta 3 características para a cidade e, por via de consequência, para a igreja que estava localizada ali. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que a igreja ali era materialmente próspera,
intelectualmente arrogante e moralmente corrupta. Era materialmente próspera porque ficava em uma localidade geográfica que servia como rota comercial, então o comércio tinha uma grande importância naquele ambiente. Ela era intelectualmente arrogante porque vinha de um berço da filosofia grega e certamente os moradores de Corinto se consideravam superiores intelectualmente às demais pessoas, principalmente quando são contrastados com os ensinamentos do Evangelho, tanto que o apóstolo Paulo vai contrastar a sabedoria por parte do pensamento filosófico grego naquele contexto com a sabedoria que é encontrada em Cristo Jesus. E por fim, era uma cidade também moralmente corrupta por conta dos desvios éticos e morais que o apóstolo Paulo presenciou ali. Claro que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons espirituais, era uma igreja carismática, como já tivemos oportunidade de estudar aqui no canal, porém ela tinha diversos problemas. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo vai escrever as suas cartas, orientando, corrigindo, dando os conselhos bíblicos necessários para a correção de curso por parte daquela igreja. Dentre os problemas que eram identificados dentro daquela comunidade cristã, existia divisões de classes, na medida em que os mais ricos buscavam manter os seus privilégios. Alguns que ali moravam e que eram membros, inclusive, da igreja, defendiam o sexo sem compromisso e evitavam até mesmo o casamento. Esse é um dos pontos que o apóstolo Paulo vai tratar na sua primeira carta. E, sobretudo, o que existia ali era o uso indevido e equivocado dos dons espirituais. É aquilo que nós podemos chamar do abuso dos dons espirituais. E isso, inclusive, levava aqueles crentes a se considerarem superiores espiritualmente a outros crentes ou a outras pessoas ou a outras igrejas, porque eles diziam que tinham ali todos os dons espirituais. Diante desse contexto de desvio ético, de desvio doutrinário, de uma falsa compreensão acerca dos dons espirituais, é que o apóstolo Paulo vai escrever essa sua primeira carta. E na medida que nós lemos os textos escritos pelo apóstolo Paulo, nós vamos entender o que são os dons espirituais e quais são os seus propósitos. Mas antes de entendermos quais os propósitos bíblicos dos dons espirituais, nós precisamos considerar o que não são os dons espirituais. Em primeiro lugar, os dons espirituais não são um meio de elitizar o crente. Ou seja, quem possui algum dom espiritual não encontra-se em uma posição privilegiada que possa conduzir à sua vanglória. Ou seja, como nós sabemos, dom é uma dádiva. Dom é algo que o crente recebe não pelo seu mérito, mas em virtude da graça de Deus. Se assim é, aqueles que receberam dons espirituais não podem se considerar como sendo superiores em uma posição de elite religiosa dentro de uma comunidade cristã. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas têm essa compreensão equivocada porque não compreendem biblicamente o sentido e o propósito essencial dos dons espirituais. Esse era o principal problema que estava imperando dentro da igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo vai corrigi-los acerca dessa visão equivocada acerca dos dons. Em segundo lugar, os dons não são indicadores de seriedade, espiritualidade genuína e também santidade. Veja o que o comentarista escreve aqui no segundo item do primeiro tópico. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Aliás, é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar em relação à igreja de Corinto.
Era uma igreja não espiritual. Os crentes não estavam agindo como espirituais, mas como carnais, que agiam tão somente para atender os seus objetivos, os seus propósitos pessoais, para atender os seus prazeres. Isso nos mostra que uma igreja e uma pessoa que possua dom espiritual, isso não significa que ela tenha uma vida de plena santidade. Isso não significa que ela tenha uma espiritualidade genuína. É claro que se espera, e o nosso propósito é sempre buscarmos os dons, de modo que esses dons estejam em consonância com essa vida de verdadeira espiritualidade e uma vida também de santidade, na medida em que a nossa conduta testemunhe, testifique desses dons que Deus nos doou, desses dons que Deus nos legou. Porém, ao fazermos uma análise daquilo que estava acontecendo em Corinto, é possível sim que uma pessoa ela possua dons, mas não necessariamente dê um bom testemunho como cristão, porque o dom não testifica necessariamente se essa pessoa está agindo de acordo com a vontade de Deus. Óbvio, o ensino bíblico é que nós possamos fazer essa conjugação entre dom espiritual e fruto do Espírito. Essa é a razão pela qual nós sempre destacamos essa busca que deve ser sempre conjunta. Nós buscamos os dons espirituais e ao mesmo tempo devemos buscar também o fruto do Espírito. Em terceiro lugar, os dons não são sinais de superioridade espiritual. Ou seja, o fato de uma pessoa ter um dom, seja de profecia, seja de fé, seja o dom da palavra de ciência, nenhum desses dons são suficientes para uma pessoa se colocar numa posição de superioridade espiritual. Obviamente, em nenhum lugar das Escrituras nós vamos encontrar isso. Infelizmente, na prática, algumas pessoas acabam caindo nesse erro, principalmente aqueles que possuem dons espirituais propriamente ditos e são os chamados dons de poder, dons de revelação. Isso acontece muitas vezes porque essas pessoas recebem uma ênfase muito grande, essas pessoas são celebradas e muitas vezes, infelizmente, acabam sendo idolatradas por outros irmãos em Cristo de maneira distorcida e de maneira equivocada. E pelo fato daquela pessoa ter um dom de profecia, ter um dom de revelação, ter uma capacidade divina de orar e de pessoas serem curadas, essas pessoas acabam, infelizmente, tomando um caminho equivocado. Obviamente que isso não significa que o problema esteja no dom, o problema está na distorção que muitas pessoas fazem na utilização desses dons, se considerando ou sendo consideradas como espiritualmente mais elevadas do que as outras. E nesse sentido, eu lembro uma passagem que está em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 9 até o versículo 24, que trata de uma passagem de um homem chamado Simão, que tem-nos aqui um relato que nos chama muita atenção. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, diz assim: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Veja, nós estamos falando do momento que o evangelho ele chega em Samaria e ali existe esse homem chamado Simão, e a Bíblia diz que ele vivia das artes mágicas, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o haviam iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
Verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Veja aqui a resposta do apóstolo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Veja aqui alguns ensinamentos. Simão era um homem que vivia das artes mágicas antes de ser crente. A Bíblia diz que ele se converte. A Bíblia diz que, inclusive, ele é batizado. Só que, ainda assim, ele não compreendia o significado do batismo no Espírito Santo. E vendo como Deus usava os apóstolos com grande poder, ele também olha aquilo e fala: eu também quero ter essa capacidade, essa possibilidade. E oferece, ele quer pagar os discípulos para receber aquele poder. E os discípulos dizem: não, aqui não tem espaço esse tipo de coisa, porque esse dom não se compra com dinheiro, ele é adquirido através da graça. O que moveu Simão para que pudesse ofertar aquele valor, para que recebesse aquele dom? Certamente ele queria voltar àquela condição antiga de ser uma grande personalidade que ele era até então, em que as pessoas o buscavam, tinham nele uma grande referência de artes mágicas. Mas quando ele percebe que os discípulos estão fazendo coisas maiores do que ele fala: eu quero comprar isso também. Obviamente que é um grande desvirtuamento da compreensão do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Que isso não tem espaço no nosso meio. Infelizmente, muitos querem fazer exatamente isso. O problema disso é o pecado da simonia, querer comprar os dons divinos para que possam ser utilizados em proveito próprio. E assim nós chegamos ao segundo tópico, que tem por título Edificando a si mesmo e aos outros. Nesse tópico nós vamos destacar quais são os propósitos dos dons espirituais. Aqui o comentarista apresenta pelo menos 3 propósitos. Eu quero apresentar 4 propósitos a partir daquilo que nós extraímos do comentário da lição bíblica e também das escrituras sagradas, e serei bem didático aqui nesse ponto. O primeiro propósito dos dons espirituais é a edificação pessoal. Sim, dom espiritual também pode ter um propósito de edificação espiritual. O grande exemplo disso é o dom de variedade de línguas. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai destacar que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E vale lembrar que o apóstolo Paulo não está dizendo isto simplesmente em tom de crítica e de forma cínica, dizendo: olha, esse dom não tem valor algum. Não, ele está dizendo que o falar em línguas edifica a própria pessoa. E qual o significado dessa palavra edificação? Edifica a si mesmo. Edificar aqui tem um sentido de consolo, tem um sentido de encorajamento, tem um sentido de fundamentação, edificação espiritual na vida daquela pessoa. Então, sim, os dons espirituais servem também para a edificação pessoal. Não somente o dom de variedade de línguas, é importante dizer. Todos os dons espirituais, eles servem para a edificação pessoal. Não é o propósito prioritário dos dons espirituais, mas eles servem para isso. Quando um crente ele tem o dom de profecia, quando ele tem o dom de sabedoria, palavra de sabedoria, ou melhor dizendo, quando ele tem o dom da fé, quando ele tem o dom de efetuar maravilhas, obviamente que no primeiro momento aquela pessoa ela é edificada, ela é encorajada, porque ela está tendo a experiência do Espírito. E nós sabemos que a experiência ou as experiências do Espírito, isso serve para fundamentar a nossa fé, para alicerçar a nossa fé. Não somente o dom de variedades de línguas. Então, sim, o primeiro propósito que nós identificamos nos dons espirituais é a edificação pessoal. Porém, não é esse o único objetivo dos dons espirituais. Prioritariamente, em segundo lugar, os dons servem para
edificação dos outros ou edificação da igreja do Senhor. Aqui está o propósito por excelência dos dons espirituais. Na medida que o cristão ele é edificado individualmente, isso serve para edificar todo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 7, quando ele diz que Deus distribui os seus dons, ele concede os seus dons para aquilo que for útil, para aquilo que for útil. Essa expressão para aquilo que for útil demonstra que os dons possuem uma utilidade, não são simplesmente acessórios para a igreja do Senhor, mas têm uma finalidade primordial e espiritual para o crescimento da igreja do Senhor, mas significa também para proveito comum. Isso é interessante, no sentido original dessa palavra, para o que for útil significa para proveito comum, ou seja, os dons espirituais, compreendendo aqui, como nós aprendemos na primeira lição, os dons de serviço, os dons espirituais propriamente dito e os dons ministeriais, eles servem para o proveito comum da comunidade cristã, da igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Em terceiro lugar, nós vamos aprender que os dons servem como sinal para os descrentes. É claro que aqui na lição o comentarista chama de edificando até o não crente. Ele diz que os dons espirituais servem para edificar o não crente. Eu prefiro dizer que os dons espirituais servem como sinal para os descrentes. E nesse sentido, nós podemos nos lembrar da passagem que está em Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 20, dizendo que esses sinais, aqueles sinais de poder, seguirão os que crerem. Quando um descrente, ele constata uma palavra de sabedoria, um milagre que é realizado, uma profecia que é cumprida, isso serve como um sinal que legitima, que testifica que aquele acontecimento tem fundamentação bíblica e aquele dom vem realmente da parte do Senhor. Então, realmente, os dons espirituais eles servem também como sinal para os descrentes. E, em quarto lugar, nós podemos dizer também que os dons servem para capacitação para a obra ministerial, é claro. Nesse sentido, eu recordo principalmente os dons do ministério, os dons ministeriais, já que nós aprendemos que Deus distribui os dons e capacita algumas pessoas para serem apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, enfim, são aqui capacitações para realizar a obra do Senhor. Então, nesse sentido, os dons servem também para a capacitação da obra ministerial. Veja que tudo isso em conjunto tem um único propósito, que a igreja do Senhor, ela realize a obra do Senhor aqui nessa terra. Ela seja edificada, ela dê testemunho, mas o propósito final é anunciar o reino de Deus a toda criatura. Os dons espirituais não possuem fim em si mesmos. Uma pessoa que possui um dom, qualquer que seja esse dom, não pode se vangloriar, porque esse dom não serve para exclusivamente aquela pessoa e não é um fim em si mesmo, ou seja, simplesmente proferir uma palavra de sabedoria religiosa, uma interpretação das escrituras, ou seja, realizar um grande milagre ou fazer uma interpretação de uma língua estranha ou proferir uma profecia. Os dons não se encerram em si mesmos. Eles têm o propósito de mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas, que o seu Espírito Santo está atuando nos dias atuais e que, portanto, a Igreja do Senhor é exatamente a agência divina aqui nessa terra. E qual é o propósito final? Que a mensagem do reino seja anunciada a todas as pessoas. Se nós tivermos isso em consideração, nós aí sim iremos compreender os propósitos bíblicos dos dons espirituais. Um autor pentecostal chamado Craig Keener, ele diz o seguinte: Deus provê dons para que sirvam à igreja e não para que exaltem indivíduos. Lembre disso.
Nós já mencionamos isso no decorrer aqui da nossa aula, mas enfatize esse ponto e tenha isso na sua mente. Deus provê dons para que sirvam a igreja e não para que exaltem indivíduos. Quando você vir alguém que está utilizando o seu dom para ele ser exaltado, para ele ser uma celebridade, para ele ganhar mais dinheiro em relação àquilo que está realizando através daquele dom, lembre-se, há uma distorção no uso desse dom. Uma outra frase que eu posso aqui mencionar e que encontra-se aqui na lição bíblica é uma frase do Thomas Hoover, que ele diz assim: os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Veja aqui que coisa interessante. Então, Deus distribui os seus dons conforme Ele quer aos irmãos da fé, à comunidade cristã, e cada pessoa de posse desse dom, seja um dom de serviço, seja um dom ministerial, ou seja um dom espiritual propriamente dito, a conjugação desses dons servem para realizar a obra do Senhor. E nesse sentido, nós temos aqui o melhor exemplo, que é o corpo de Cristo. Cada membro do corpo tem uma função e, ao mesmo tempo, cada dom espiritual tem também a sua função do ponto de vista da missão ou da atividade da igreja. E é exatamente sobre isso que trata o terceiro tópico, que fala sobre edificar todo o corpo de Cristo. O propósito dos dons espirituais é edificar o corpo de Cristo. Essa é a atividade primordial dos dons espirituais. Nós, como cristãos, somos edificados individualmente, mas, sobretudo, o propósito é edificar todo o corpo de Cristo. E para isso o comentarista aborda esse assunto em 3 itens do terceiro tópico. Ele fala sobre os dons na igreja, o segundo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, e o terceiro, despenseiros dos dons. No primeiro item ele diz assim: na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Lembremos disso. Os dons são direcionados por esse princípio bíblico fundamental que é o amor. E Paulo vai falar sobre isso. Ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Então, o amor, ele sempre vai ser esse princípio fundamental a partir do qual nós avaliamos o uso correto dos dons espirituais. Ele prossegue dizendo: o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Essa palavra aqui é muito interessante. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Pode existir vanglória, vai existir egoísmo, vai existir uso particularizado do dom, mas não vai ter a utilização bíblica e virtuosa desse dom, tal qual a Bíblia nos apresenta. Ele diz: sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Esse é o princípio elementar para compreendermos se estamos usando ou não o dom de acordo com o propósito das Escrituras. E o segundo item vai falar sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. O comentarista diz assim: Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Os ministros, sábios arquitetos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Cada um de nós compomos o corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Não podemos valorizar um membro em detrimento do outro. Na medida que nós temos essa compreensão que fazemos parte do corpo de Cristo, nós entendemos que compomos aí algo espiritual, algo que tem a ver com o reino de Deus. E por fim, o comentarista fala sobre despenseiros dos dons. Ele diz: o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Este é o propósito. Você, como professor da escola dominical, deve lembrar isso. O dom deve servir à igreja, deve servir para alimentar, para edificar, para exortar, para consolar a igreja do Senhor. E por isso nós devemos também convocar a igreja a buscar esses dons. Todos os dons de serviço, os dons espirituais propriamente dito, os dons ministeriais, todos esses dons servem à igreja do Senhor. E cada um de nós como despenseiros, ou seja, não pertence a nós. Nós estamos administrando algo que vem da parte de Deus. Ele diz: eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor, para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Essa palavra aqui de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, conclui realmente o raciocínio, o estudo sobre os propósitos dos dons espirituais. Ele diz: cada um faça e use o dom para quê? Para a glória de Jesus Cristo. Os dons não servem para a glória do ser humano. Eles servem para a edificação da igreja, edificação do crente. Mas alguém que está querendo se gloriar nos dons não entendeu o que significa dom espiritual. Que essa palavra possa nos alertar, nos advertir que nós somos despenseiros de Deus. Nós somos depositários e que sejamos depositários fiéis desses dons que Deus nos concedeu. E assim nós vamos chegando realmente ao final. Mas eu lembro aqui algo que deve ficar marcado em nós ao estudarmos sobre os dons. Para destacar que esses dons, eles se aplicavam à igreja de Corinto, mas a igreja da atualidade também pode tomar posse desses dons, porque nós não acreditamos na doutrina cessacionista, que defende que os dons só se aplicavam à era apostólica e que cessaram com a morte do último apóstolo. Um autor chamado Jack Deere, um autor pentecostal, a partir da leitura de 1 Coríntios, dessa primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele lista 6 razões pelas quais nós devemos rejeitar o cessacionismo e acreditar que os dons estão disponíveis à igreja do Senhor. Em primeiro lugar, porque os dons são para o bem comum, capítulo 12, versículo 7. Ou seja, os dons, como já afirmamos, servem para edificar a igreja do Senhor. Se a igreja daquela época precisava ser edificada e exortada, a igreja do Senhor da atualidade precisa também. Segunda razão, Deus ordena que busquemos zelosamente os dons espirituais. A Bíblia diz: busque os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 31 e capítulo 14, versículo 1. Ora, a palavra de Deus diz para buscarmos os dons. Se ela diz para buscarmos os dons,
Será que é somente para os irmãos da igreja primitiva ou vale para nós? É claro que vale para nós. Terceira razão, Paulo adverte que não devemos proibir os crentes de falar em línguas. Capítulo 14, versículo 39 de 1 Coríntios. Ou seja, nós vamos estudar sobre isso quando falarmos sobre o dom de variedade de línguas. Paulo jamais proibiu a utilização desse dom. Ele estava simplesmente ordenando, colocando uma coerência, uma utilização adequada na comunidade cristã. Então ele disse, se não devemos ser proibidos de falar em línguas, significa que essa palavra tem aplicabilidade para os nossos dias. Quarto lugar, Paulo valoriza o dom de línguas por via de consequência. Em quinto lugar, os dons são necessários para a boa saúde do corpo de Cristo. Capítulo 12, versículos 12 a 27 de 1 Coríntios. Ora, se o corpo de Cristo inicia com a formação da igreja primitiva e existe atualmente, nós também precisamos buscar esses dons e acreditar que eles estão disponíveis à igreja no tempo atual para que esse corpo de Cristo tenha uma boa saúde. E em sexto lugar, sexta razão, é que Paulo deixa claro que os dons só cessarão quando Cristo voltar. Ele fala que o dom de profecia vai cessar e que vão permanecer somente aquelas 3 virtudes teologais: amor, fé e esperança. Então, enquanto Jesus não voltar, significa que esses dons não cessaram. E se eles não cessaram, eles estão, portanto, disponíveis à igreja do Senhor. E cabe a nós utilizarmos de acordo com os propósitos das Escrituras para que a igreja seja edificada e nós continuemos avançando na pregação do Evangelho. E eu finalizo essa lição dizendo que os dons espirituais são um arsenal, são ferramentas espirituais à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. O seu propósito é edificar o crente e toda a igreja, assim como servir como sinal para o descrente. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para o nosso proveito pessoal. Que Deus abençoe a tua vida e que você tenha uma aula rica e abençoada e que esse assunto tenha servido para edificar a tua vida e inspirar você a buscar esses dons na tua vida para aplicação na igreja do Senhor. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.